Boa noite, bem-vindos a mais um Momento Bancário. Eu sou a Ana Beatriz Garbellini, atualmente estou como diretora executiva do sindicato, sou bancária do BB e hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas muito queridas, o Diego Carvalho, que é dirigente comigo aqui no sindicato, e a Kelly Quirino, nossa CAREF eleita, né? O CAREF é um papel do Banco do Brasil que eu vou pedir para a Kelly já iniciar esse bate-papo, explicando um pouquinho para vocês o que isso significa. Bem-vinda, Kelly. Obrigada, Bia. Boa noite a todos, todas e todos que estão nos acompanhando nessa noite. Eu sou a Kelly Quirino, sou representante no Conselho de Administração do Banco do Brasil, dos funcionários. Fui recém-eleita por vocês a esse cargo, que eu vou tomar posse essa semana, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre o que a gente vai ter de desafios aí no Conselho de Administração e principalmente as demandas, né, dos funcionários e funcionárias do Banco do Brasil. Tá certo, Kelly, obrigada. Como eu falei, quem vai me ajudar nessa conversa é o Diego. Se apresenta, Diego, para o pessoal. Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer, quero dizer, Kelly, te receber aqui na sede do nosso sindicato aqui de São Paulo. Obrigado, Bia, também pelo convite, né? Sou Diego Carvalho, diretor pelo Banco do Brasil, e vai ser um prazer aí poder discutir algumas pautas super importantes, não só para o funcionalismo do Banco do Brasil, mas também para toda a categoria bancária, especialmente chegando aí às questões da diversidade que a Kelly tão bem representa aí nesse novo momento do país, inclusive. Tá certo, Kelly. Me fala uma coisa, qual que é o papel do CAREF, né? Qual o papel que o CAREF desempenha no Conselho de Administração do banco? Isso é uma ótima pergunta, Bia. Toda empresa que tem capital aberto, principalmente, tem um Conselho de Administração. O Conselho de Administração é uma instância máxima de governança que trabalha nas empresas com o objetivo de estabelecer um planejamento estratégico, definir governança, definir planejamento, principalmente para cuidar da governança dessas instituições para que elas continuem existindo, continuem dando lucro e também elas continuem acompanhando as mudanças que acontecem na sociedade. Então, a gente tem empresas aí que têm mais de décadas, algumas empresas seculares, como o Banco do Brasil, que para continuarem existindo, elas precisam ter um conselho de administração que dita o caminho que elas devem continuar tendo na nossa sociedade, no nosso país. E o representante dos funcionários do Banco do Brasil no Conselho de Administração, que nós chamamos como CAREF, tem a responsabilidade de levar as demandas que os funcionários têm para a instituição, no caso, o Banco do Brasil. Então, ele é eleito, o mandato são 2 anos, a gente está finalizando agora a gestão anterior, dos conselheiros anteriores, e está, a partir da semana, tomando posse a nova gestão, os novos conselheiros. São 8 cargos. Você tem, no caso, né, o presidente do Banco do Brasil, no nosso caso, a presidenta, que é a Tarciana, que também faz parte do conselho de administração. Nós temos indicados pelos acionistas minoritários, nós temos indicados do governo, porque o Banco do Brasil é um banco público, então o governo também indica, e tem a eleição dos representantes dos funcionários, que no caso é o CAREF, eu recém-eleita aí, pela nossa categoria. Então, esse é o objetivo, né? O Conselho de Administração definir a estratégia, a governança do Banco do Brasil, e o CAREF vai levar as demandas do funcionalismo para o Conselho de Administração. Quando você fala, né, da definição das políticas, né, do banco, a gente sabe que o Banco do Brasil, o que ele faz influencia na sociedade, né? Não fica restrito apenas aos funcionários do Banco do Brasil. Então, eu estava dando uma olhada aqui no material até que a gente usou para a tua campanha, né, que você fala da defesa da recuperação dos postos de trabalho, revisão do processo de atribuição de metas, né? Isso às vezes parece ser uma coisa muito focada internamente no banco, mas tem reflexo em toda a sociedade, né? Quando a gente
quando o Banco do Brasil faz concurso, chama as pessoas, né, para participarem desses concursos, isso significa que mais gente vai ser atendida, né, no país, nos locais mais ermos que muitos bancos não chegam, a gente sabe disso. E nos últimos anos a gente viu um processo de encolhimento da instituição. Você acha que é possível, né, que você tenha espaço para lutar, para ampliar essa participação do banco, essa representação do banco no país? O Banco do Brasil é um banco público, né, o principal banco público do nosso país. E você disse uma coisa que é verdade, assim, os bancos públicos estão em lugares que outros bancos costumam não chegar. O Brasil é um país de dimensões continentais. Eu costumo dizer que o Brasil não é a Faria Lima e não é o plano piloto de Brasília. A gente tem uma diferença de infraestrutura, de cultura, de saberes, de conhecimento muito grande. Então, quando a gente passa por um período, como nós passamos agora recentemente, de fechamento de postos de agência, menos oportunidade nos postos de trabalho, você impactou muito uma população mais vulnerável, com mais dificuldade de acesso a crédito, que muitas vezes não tem letramento bancário. Então, com essa lógica, a gente, enquanto banco, contribuiu para o aumento da desigualdade. E não é esse banco que eu acredito. Eu acredito num banco que possibilita acesso a crédito para quem mais precisa. Eu acredito num banco que também possa fazer o seu papel de educação financeira para quem mais precisa, né? Que contribua para o empreendedorismo, que contribua com a economia familiar, com a agricultura familiar, que contribua para a gente resolver problemas de infraestruturas que são extremamente sérios e desigual no nosso país. Então, quando a gente está falando aumentar os postos de trabalho, é isso, entendeu? O Brasil é um país desigual. É muito diferente a realidade do Norte, por exemplo. O Norte não se interliga por estradas de rodovias. O Norte se interliga com rios. É uma outra dinâmica. Eu que sou de São Paulo, para mim é muito complicado você imaginar subir e descer o Rio Solimões, o Rio Negro. Mas isso é o nosso país. E quem chega nesses lugares é o Estado. E o Banco do Brasil é o banco do Estado, é o banco público. Então, quando a gente faz concurso para aumentar a presença de mais pessoas e mais agências, é para atender esse tipo de gente que aí não se trata do lucro, mas se trata do papel social que o Estado tem de garantia de direitos, de garantia de acesso à saúde, educação e à bancarização, com certeza, né? Então, eu acredito nisso, e aí por isso que durante a minha campanha eu defendi a importância de a gente aumentar os postos de trabalho, mais concurso público, e entre outras coisas que a gente passou, né, Bia? Por exemplo, a saúde mental foi totalmente atacada. A nossa categoria está extremamente adoecida. A gente ainda teve no meio do caminho essa pandemia que destruiu a gente. Então, a gente precisa também desse cuidado com nós, bancários, né? Eu ainda que não tenha tomado a posse no CAREF, muitos colegas já estão com demandas me trazendo muito que passa por isso. Eu tenho um síndrome do pânico, eu estou com depressão, tenho várias questões por conta o quê? Da precarização dos nossos postos de trabalho. Então, com certeza, essa pauta vai ser debatida no nosso Conselho de Administração, porque a gente viveu isso nos últimos anos. E para que a gente tenha um banco público que realmente atenda essas pessoas todas, né, com tanta diversidade, a gente também precisa dessa diversidade dentro do banco, né? E aí, Diego, eu queria que você batesse esse papo aqui com a Kelly agora com relação a isso. Com certeza. Obrigado pelo espaço, Bia. Kelly, você tem todo o engajamento, a gente percebe, né, o seu protagonismo, sua liderança, sua vontade de fazer as coisas acontecerem. E quando nós estávamos, na verdade, visitando as agências, te ajudando aí na campanha aqui na nossa base de São Paulo, Osasco região, muitos colegas perguntavam sobre a sua figura, a sua liderança nos movimentos internos do Banco do Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto, até apresentando esse trabalho que você faz nessa questão da diversidade, né? A gente tem aí o grupo BB Black, eu queria que você falasse um pouquinho, e esse cenário, você falou do quão o Banco do Brasil, né, Bia, pode ser importante fazer a diferença na sociedade. E como é que nós no Banco do Brasil, ou nós no sindicato, conseguimos fazer com que o Banco do Brasil, inclusive com a sua liderança lá como CAREF, entre nessa questão da diversidade e possa difundir isso aí para toda a categoria? Eu sou pesquisadora, eu trabalho há 17 anos com a pauta ligada a gênero e raça.
Fiz mestrado, fiz doutorado, sempre trabalhando a questão, principalmente a questão racial. E você sabe, Diego, que por muito tempo eu me senti muito mal, que todo esse acúmulo de conhecimento que eu fiz, Diego, Bia, quem está nos acompanhando, não era utilizado no Banco do Brasil, né? Lamentei muito isso. Mas ainda assim, com essas questões que a gente tem, eu continuei pesquisando o tema, e em 2017 tive a oportunidade de eu e mais 4 colegas nos juntarmos. Na época a gente nem sabia que isso era chamado de grupo de afinidade. Nos juntamos para a gente começar a pautar a questão racial dentro do bebê. Na realidade, a gente se juntou mais para a gente falar das nossas dores, das nossas questões, porque o banco é isso. O Bourdieu, um sociólogo francês que eu gosto muito, ele tem um conceito chamado microcosmo, né? Então ele fala que os espaços sociais são microcosmos que reproduzem a sociedade geral. E o banco é o microcosmo da nossa sociedade. Se a gente vive uma sociedade racista, consequentemente, no nosso microcosmo, o banco também é racista. Então, a gente se juntou mais para a gente compartilhar os momentos de racismo que a gente vivenciou na nossa instituição e para a gente se amparar, para a gente se cuidar. E foi tomando corpo, e aí as pessoas foram sabendo e foram se juntando. Infelizmente, a gente teve esse desgoverno que foi eleito, então foi um momento que a gente se fortaleceu muito, mas que institucionalmente a gente não pôde avançar. A gente, em 2018, chegou a ter um diálogo, tivemos algumas reuniões com a DIPES para a gente pautar a questão racial, mas que em 2019 cessou, e aí não teve mais esse diálogo. Então, esses últimos 4 anos foi um espaço realmente de fortalecimento. E a gente retoma agora, né, com o governo do presidente Lula, com a indicação da primeira mulher na história dessa instituição bicentenária. E aí a gente olha agora, né, voltando novamente a pautar a questão racial, que me é muito cara, né? Angela Davis fala, né, como uma mulher negra se movimenta toda uma estrutura. E eu sou exemplo vivo disso, né? Eu sou filha de uma faxineira, de uma alfaiate, de 5 filhos, aqui de São Paulo. Meus pais não acessavam o ensino superior, educaram a gente com muita dificuldade. Por eu estar num estado e numa cidade que tem políticas públicas, porque isso faz muita diferença. Eu costumo sempre falar, eu não concordo e não corroboro com esse discurso meritocrático, né? Não existe isso. O que precisa existir, né, Diego, é oportunidade. E as oportunidades não são iguais. E muitas das oportunidades para as pessoas realmente excluídas é o Estado que possibilita, né? Então, por eu ter nascido e crescido num bairro que tinha escola, que tinha saúde, que tinha transporte público, que tinha saneamento básico, ainda que minha família tivesse que pagar aluguel, eu consegui ter acesso à educação, saúde, moradia digna, que me possibilitou acesso ao ensino superior e, consequentemente, passar no concurso do Banco do Brasil e tá pautando isso. Mas não é toda mulher preta que passa por isso. E, quando eu conseguir, eu movimento toda a minha família junta, né? E é assim que acontece com várias outras mulheres pretas que chegam aonde eu estou chegando. Então, é importante a gente pautar isso no Banco do Brasil. Hoje, segundo os dados da DIPES, a gente só tem 23% de funcionários que se autodeclaram negros, entre pretos e pardos. A DIPES fala que a gente já está conseguindo cumprir a meta de gestão, de representação em gestão, mas a gente tem dúvidas em relação a esses dados, porque se ser gerente de conta é gestão, ok, mas a gente ainda não vê refletido pessoas pretas nessa proporção de 23% nos cargos de gerentes gerais, de superintendentes e gerentes executivos e diretores. Então, são algumas questões que a gente enfrenta, mas hoje a gente está lá com o nosso grupo BB Black, com aproximadamente 300 pessoas, e é uma pauta muito cara que eu quero realmente levar para o alto escalão do banco, para a gente realmente ter políticas concretas para a gente ter efetivamente uma educação antirracista na nossa instituição. Kelly, muito boa a sua resposta, né? A gente ficou muito feliz de você engajada aí na questão da diversidade do banco, né? Você citou várias vezes a DIPES, né? Que é a Diretoria de Pessoas do Banco do Brasil, que cuida, na verdade, desse gerenciamento, né? E de atender, assim a gente espera, essas políticas aí da diversidade, né? E o que você colocou, por exemplo, gerente de relacionamento, né? Será que realmente é um cargo de confiança, né? Ele está sujeito a ponto eletrônico, então o banco colocar ali a gerência média, como nós chamamos, né? Como se fosse cargo de gestão, não é exatamente ali que a gente quer chegar, né? A gente quer chegar na presidência no banco, na Caref, no conselho de administração, nas superintendências, então a gente torce muito para que você consiga levar essas pautas aí adiante. Obrigado.
Bom, a gente já está chegando aqui no final do nosso primeiro bloco, né? Eu queria agradecer muito, Diego, a tua participação. Obrigada. Que agradeço o convite. A gente vai continuar no próximo bloco aqui com a Kelly para trazer mais algumas questões para vocês. Estamos de volta e para esse segundo bloco eu trouxe a minha amiga querida aqui, a Fernanda Lopes. Vou pedir para ela se apresentar e aí eu queria retomar com vocês aonde nós terminamos no último bloco, né? Que a gente falou sobre a cota, né? Para funcionários negros que o banco colocou. E eu queria fazer um paralelo disso também com a questão das mulheres dentro do banco. Mas se apresenta, Fernanda, por favor, para o pessoal que está assistindo. Bom, pessoal, eu sou Fernanda Lopes, funcionária do Banco do Brasil, dirigente da Contraf-CUT, que é a Confederação dos Bancários. Estou atualmente na Secretaria das Mulheres da Contraf e também represento a Comissão de Empresa do Banco do Brasil, então participo das mesas de negociação também junto ao banco. E aí, aproveitando esse tema tão importante que faz muito parte do meu dia a dia, não só negociando com o Banco do Brasil, mas com todos os bancos, acho que é importante a gente pensar que ele falou algo muito importante no bloco anterior, que é algo que eu sempre falo, sempre que tenho oportunidade. Que tudo que acontece dentro do banco acontece na sociedade. O Banco do Brasil ele não está fora de uma estrutura. Então, tudo a gente vai ter reflexo aqui dentro do banco também. E o que a gente vê na sociedade, que é uma pena ainda hoje, em 2023, que a gente ainda tem uma diferença salarial absurda de homens para mulheres. Inclusive, quando a gente fala de mulheres negras, chega a mais de 40% de diferença uma mulher negra para um homem branco, que é inaceitável. A gente sabe que hoje, inclusive dentro do banco, as mulheres têm uma escolaridade muitas vezes maior, mas elas não conseguem ascender aos cargos ali mais altos. Então, elas se preparam, mas ainda assim não conseguem ascender esses cargos. E aí, queria ver com você, Kelly, o que você pensa que a gente pode, é algo que a gente cobra como movimento sindical há muito tempo, mas acho importantíssimo ressaltar que agora teremos ali no Conselho de Administração você, a Tarciana, mulheres que a gente acredita que realmente vão olhar com outra visão, vão ter um olhar de cuidado realmente disso, o que a gente pode fazer para efetivamente ter essas mudanças, para que as mulheres consigam ascender, para que negros consigam ascender, para que a gente tenha representado nessas instâncias o público que a gente tem dentro do banco, um público diverso, né? Fernanda, eu concordo com você, né? O banco reflete a nossa sociedade, e aí o banco também reflete o machismo, o sexismo, e que é reflexo do patriarcado que estrutura a nossa sociedade. A gente é muito bom em criar metas. Os bancos são excelentes nisso, né? Então, a gente tem meta, e essas metas têm indicadores, e esses indicadores ajudam a gente, por exemplo, fazer o nosso negócio e, no final, gerar lucro, que é essa a razão de ser dos bancos. Se a gente tem meta para os negócios, a gente precisa ter meta, sim, para a diversidade. O dado que eu falei anteriormente foi um dado que, há pouco tempo, a DIPS, como o Diego falou no bloco anterior, que era que cuida das pessoas do bebê, criou. Nesse caso aí, foi uma meta de ampliar a presença de pessoas pretas, chegando a 23%. Mas parece que a gente tinha já de 18% a 19%, que sempre é uma questão se é cargo comissionado ou se é realmente a gestão. Mas, enfim, esse exemplo é para a gente trazer que a gente realmente precisa de metas, que internamente não gostam de falar de ações afirmativas, mas eu falo sim, são ações afirmativas sim, para a gente poder aumentar a presença de mulheres. Porque, como você bem disse, as mulheres há muito tempo já têm mais qualificação que os homens, né? Eu sou doutora já há 5 anos. Eu tenho muitas amigas que já fizeram mestrado, que fizeram especialização, que falam inglês, que falam espanhol, que têm certificação e que, quando são muitas, a gente conta. Né? Não consegue, às vezes, nem chegar a gerente geral, porque criaram dentro da nossa instituição que, tipo, gerente geral tem que mudar de cidade, aí as mulheres não querem mudar de cidade porque elas têm filho. Não perguntam para as mulheres se elas querem ou não ser gerente geral. Nos movimentos sociais, a gente fala muito assim, nada sobre nós sem nós. Então, eu estou chegando a anunciar com o apoio de toda a categoria, a Tarciana está lá, vocês
Bia, na diretoria executiva aqui do sindicato, você na Contraf, nós estamos nesses espaços para criar ações afirmativas para que a gente ocupe esses espaços. Nós estamos mais que preparadas e precisa sim com meta, vamos em 2, 3 anos ter, sei lá, 50% de mulheres gerentes gerais, entendeu? Não sei quantos por cento de superintendentes, não sei quantas de diretoras, de VPs, porque se a gente não tivesse esses indicadores pegando, né, tempo, pegando mensuração para ver o desempenho, que isso a gente já faz, a gente não vai mudar essa realidade. E não é mais sobre qualificação, é sobre realmente não querer largar o osso, né, como a gente fala no senso comum aí, né? Quem tem poder não quer perder o poder, né? Então, é muito mais sobre poder do que de qualificação. Mas nós queremos estar lá, até porque se nós não estivermos, essas práticas vão continuar ocorrendo. E se a gente quer um mundo mais equânime, a gente precisa ter políticas de equidade no Banco do Brasil e aí ter maior presença das mulheres nos postos de liderança, de pessoas pretas nos postos de liderança, dos LGBTQIA+, nos postos de liderança, as pessoas PCDs também, porque senão a gente vai continuar reproduzindo as assimetrias históricas que a gente tem no Brasil. Você comentou, né, Kelly, das mulheres aqui dentro do sindicato também. Não posso deixar de falar, né, de fazer esse paralelo. A gente está num processo de eleição aqui dentro do sindicato e temos uma chapa aí composta quase com 48% de mulheres, né? Isso é uma coisa inédita também. A nossa presidente atual é uma mulher preta, a nossa próxima presidente, né, dando tudo certo aí na eleição, também uma mulher de muita luta. E, Fernanda, você está na Secretaria de Mulheres da Contraf e a gente vê o seguinte, né? Precisa existir um apoio da sociedade para que as mulheres permaneçam nesses cargos, né, para que elas ascendam. E eu estou falando disso porque eu queria que você falasse um pouquinho do Projeto Basta, que iniciou aqui nesse sindicato, e recentemente a gente teve, você esteve presente lá com a FENABAN também, para falar sobre isso. Fala um pouco para a gente sobre esses projetos. O Projeto Basta, na verdade, começou aqui pelo Sindicato de São Paulo e depois a Contraf implementou, e aí a Contraf está expandindo isso para diversos sindicatos do país. Então, hoje a gente já chegou nas 5 regiões do país. São mais de 350 cidades atendidas pelo Projeto Basta, que é um projeto que atende mulheres vítimas de violência. E aí é importante a gente falar aqui, que acho que tem muito a ver com o que a Kelly vai defender dentro ali do Conselho de Administração, por tudo que ela falou aqui para a gente, que quando a gente lançou esse projeto, em conjunto com os bancos, a gente, no acordo coletivo, teve uma série de medidas para o combate à violência. E o que a gente vê, e já cobramos em mesas aí do Banco do Brasil e de diversos bancos, é que dentro dos bancos, os bancos implementaram esses canais, mas esses canais não funcionam tão ativamente, não estão atendendo tantas pessoas quanto o Basta, por exemplo, está atendendo. Sendo que os bancos, eles têm uma capilaridade muito maior do que a gente tem nesse momento, né? Então, acho que é algo importante para que os bancos invistam realmente. Existe um compromisso de maior divulgação desses canais, para que as bancárias... O que precisa acontecer é, se a bancária ela precisa de ajuda, ela tem que saber exatamente onde procurar na hora. Ela não precisa tentar lembrar aquele telefone. Então, os bancos, eles precisam efetivamente passar por uma campanha de divulgação desses canais. Essas mulheres, elas precisam entender que elas serão acolhidas quando precisarem. Não, acho que é algo que a gente também no Banco do Brasil tem que cobrar, porque existe o canal, mas a gente ainda precisa fazer que essas mulheres saibam, para que essas mulheres tenham acolhimento. Então, se elas precisarem e optarem por mudar de cidade, lembrando que só se elas optarem, a gente não quer que a bancária mude de lugar, se não for da vontade dela, que elas não percam cargos quando tiverem que passar por essa mudança, que elas consigam, inclusive, acesso a empréstimos sem nenhum tipo de cobrança de juros, porque é um momento em que ela vai ter que reestabelecer a vida dela. Acho que a gente, quando olha com esse olhar cidadão para um banco que tem que ter esse reflexo cidadão, é isso, muito cuidar dessas pessoas. Então, acho que é algo que o banco, a gente precisa também, Kelly, levar para lá, essa cobrança. Eu quero até complementar o que a Fernanda falou,
porque já durante a campanha que a gente fez esse ano, colegas do Banco do Brasil já me procuraram, mulheres que viveram situação de violência doméstica e que estavam com medida protetiva e que tiveram situações extremamente constrangedoras em relação à decisão de ter que mudar de cidade, a dificuldade de manter a comissão. A gente também está enfrentando isso. E internamente a dificuldade da gente poder ter uma instrução normatizada que fale sobre isso. Também o próprio, acho que a gente, e aí Fernanda e Bia, que é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar na nossa instituição, acho que o próprio tabu de falar que há bancárias que sofrem violência e várias formas de violência. Acho que parte do pressuposto que, como nós somos concursadas, muitas de nós têm ensino superior, a gente tem um salário que já é maior do que a média do salário nacional, que nós estamos livres de violência. Gente, isso não existe. Mulher sofre violência em qualquer lugar. O patriarcado está aí para isso, para subordinar, para violentar nós mulheres. E a bancária também sofre isso. E ainda junto o componente também da própria mulher. É muito complexo para a gente, com toda essa estrutura, admitir que a gente está vivendo violência. Não é simples para a gente se expor. Então, há necessidade da gente ter políticas bem definidas, com canais bem claros, com acolhimento, com toda uma estrutura que possibilite que a mulher possa, se ela quiser mudar de cidade, e ainda assim manter o salário dela, poder ter acesso a crédito, reconstituir a vida dela com segurança, é muito importante. E esses casos que chegaram para mim, Bia e Fernanda, ainda são casos de homens que não são da instituição. E quando o companheiro é da instituição? Quando é um colega que também está colocando a bancária em cárcere privado, por exemplo, ou que está fazendo violência psicológica com essa mulher, né? Então, a gente precisa, sim, colocar o dedo da ferida, assim, né? Proteger as bancárias e, ao mesmo tempo, cobrar do Banco do Brasil políticas realmente efetivas que nos protejam, porque isso realmente está acontecendo na instituição. Esse assunto sempre a gente fica aqui, mexe com a gente, né? É difícil até retomar, mas assim, é isso, né? O problema existe, ele tem que ser falado, porque se a gente não fala dele, ele não se resolve, né? E não vamos ter ilusões quanto a isso. Precisamos trabalhar e atuar nessa frente, e é isso. O sindicato cumpre seu papel e o nosso papel também é exigir dos bancos, né, Fernanda e Kelly, através da comissão de empresa, nas negociações, através da sua atuação como Caref, que isso se efetive, que isso realmente aconteça e que a gente comece a ver mudanças, né, de verdade que são importantes. Bom, então vou aproveitar que nós estamos aqui, as mulheres do BB, nessa conversa, e vou tocar num assunto bem delicado, né, que é o assunto da Previ e da CACI para todos os funcionários do BB. Vou pedir para você também, Fernanda, falar um pouquinho sobre isso, né? Essa é uma demanda já que os colegas têm há anos, enfim, e a gente precisa avançar nisso também, né, Fê? E principalmente é importante colocar aqui para São Paulo que a gente tem muitos oriundos do Banco Nossa Caixa, então é uma reivindicação há anos que a gente encabeça aí pedindo para que essas pessoas tenham os mesmos direitos, acesso às mesmas coisas que os outros funcionários do Banco do Brasil têm, porque eles são funcionários, fazem as mesmas funções e a gente entende que tem que ter acesso à Previ, tem que ter acesso à CACI e o banco até hoje não conseguiu andar e ter uma solução efetiva para isso. O que a gente coloca aqui é que com a mudança de administração a gente tem realmente, e aí mudanças no banco, na CACI, na Previ, o que a gente espera é que o diálogo já está mais aberto e que a gente consiga finalmente andar com isso, que é um assunto tão caro para os funcionários, né? Que só querem ter acesso às mesmas coisas que seus colegas já têm. Então, eu vi que na campanha da Kelly ela também falou sobre isso, sobre a questão de CACI e Previ. Tem algumas outras questões, se a gente pegar da Previ, inclusive, de alterações no modo de pontuação ali da tabela PIP, que também é importante para a gente garantir uma melhor aposentadoria para os funcionários.
funcionários e funcionárias. Então, tem questões também que passam por essas caixas aí de assistência, caixa de previdência, que são instituições fundadas por nós, funcionários, né? A gente tem que cuidar muito bem. E aí, quero saber se a Kelly pensou também como é que vai tratar disso ali no Conselho de Administração. Eu ratifico o que você falou, Fernanda. Desde que, principalmente, eu fui eleita, durante a campanha, defender essa lógica realmente que é super importante para todos nós funcionários do Banco do Brasil, CACI e Previ para todos, principalmente os colegas de bancos incorporados. Depois que eu fui eleita, já chegou algumas demandas específicas em relação à CACI, principalmente colegas que estão fora da CACI, que não também são oriundos de bancos incorporados. Enfim, tem demandas que a gente precisa realmente levar para o CA, para a gente tentar, junto com o apoio do sindicato, definir o que é melhor. E aí eu concordo, estamos num momento muito bom, que a gente consegue fazer o diálogo aí, que seja com a Ana Cristina, né, como vice-presidente da parte corporativa do banco, que a DIP está subordinada, a própria agora indicação da Mariana. Eu acho que vai ser muito bom para a gente poder, junto, claro, né, com os nossos colegas, né, o João, que agora assumiu na Previ, e o nosso colega da CACI também, porque cada vez mais, nesse contexto de pandemia, isso ficou muito claro, né, como a gente realmente precisa de uma CACI forte, né, porque foi a CACI que nos deu condições, né, da gente poder continuar trabalhando. O teletrabalho foi instaurado na categoria e o atendimento também tele da CACI foi de fundamental importância, né, a saúde mental foi uma questão também, né? E pensar no nosso futuro, né? E a Previ está aí para a gente realmente continuar tendo uma Previ forte para o nosso futuro. Então, com certeza, eu vou levar essas demandas para o CA, para a Ana Cristina, para a Mariana, junto com o apoio aí de vocês, para a gente conseguir avançar nas demandas, né, que os nossos colegas nos pediram. Certo. Bom, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso momento bancário. Fernanda, você gostaria de fazer alguma consideração final para os colegas? Vamos colocar aqui que a gente fica muito feliz com essa eleição da Kelly. A gente fez uma campanha muito forte. A Kelly foi eleita ali com um número recorde, inclusive em primeiro turno. Parabenizar a Kelly. E que te falar que, assim, quando a gente é eleita, essa cobrança vem na mesma proporção. Então, a gente deposita muita esperança realmente nessa sua gestão. E vamos aqui trabalhar junto com os bancários, bancárias. Então, o que precisarem, entre em contato com os sindicatos, entre em contato com a Kelly, que vai ter também um canal de comunicação direto ali com ela. Sigam as redes sociais, acho que a Kelly pode deixar aqui, mas que a gente espera realmente mudanças para melhor para o funcionalismo, que é isso como sindicato que a gente quer, né? A gente quer construir um Banco do Brasil mais forte, um banco melhor para todas e todos e também para todos os brasileiros. Kelly, queria agradecer demais tua presença aqui, foi muito bom, muito bacana essa conversa. Queria pedir também para você deixar um recado para quem está nos assistindo. Eu, né, como CAREF eleita aí pela categoria, quero agradecer a confiança, o voto, todo o trabalho aí que a categoria, os sindicatos fizeram em âmbito nacional. Eu tenho dito para muita gente que, assim, muita gente não me conhece, nunca olhou nos meus olhos, não sabe do meu caráter e pediu voto para mim. Então, agradecer a todo colega aí que está numa agência, que está no PSO, que está numa área interna do Banco do Brasil, ou no nosso fronte de atendimento. Muito obrigada pela confiança. Meus canais de comunicação estão abertos para vocês, então @Kelly Quirina no Instagram, no LinkedIn. E eu tenho postado, já tem uma equipe aí trabalhando comigo, postado coisas em relação muito, claro, à minha trajetória, né, como pesquisadora de gênero e raça, como uma produtora de conteúdo dessas questões voltadas às mulheres e às pessoas pretas. Então, vocês vão encontrar esses posts, mas agora, tomando posse realmente como CAREF, eu vou começar a colocar pautas nossas, dos funcionários do Banco do Brasil lá, porque é isso, né? Fui eleita para a gente trazer essas questões e vocês vão ter um espaço, já estão, né? Tem vários colegas me procurando, me procurem. É a minha responsabilidade agora, como CAREF, que seria empossada, levar as demandas de vocês. A gente já está estruturando aí um canal institucional, né, dentro do banco. A gente quer, porque hoje a gente não tem um Fale CAREF, temos o Fale com a presidenta, mas não temos Fale CAREF, então a gente quer criar o Fale CAREF. Institucionalmente, o banco tem que abrir esse espaço, né,
Porque aí facilita para o colega. Ainda muitos colegas não sabem o que é o Conselho de Administração, não sabem o que o CAREF faz. Então, assim, institucionalmente, uma das primeiras propostas quando você está com a Ana Cristina é vamos criar Fale com a CAREF lá, para estar no CISBB, na plataforma, para o colega ter e saber que vai poder falar comigo. Mas, enfim, redes sociais, as pessoas já podem falar comigo. E é isso, gente, me cobrem, né? Me cobrem. Já tem um plano aí de comunicação para periodicamente a gente conversar. E não sei se a gente vai fazer lives, como eu vou estruturar isso. Mas a ideia é fazer sempre que possível uma prestação de contas com vocês, porque é importante que a gente participe, né? Hoje eu estou CAREF eleita, mas qualquer funcionário pode, então daqui a pouco você que está nos acompanhando pode ser um CAREF. O importante é isso, né? Continuar construindo um Banco do Brasil forte, importante para a nossa sociedade e também contribuir aí com as nossas demandas enquanto funcionários para a nossa instituição. Então, conto com o apoio de vocês nesse meu mandato e fica aqui o convite para assim que eu for realmente, novamente, quando assim que eu for empossada como CAREF, quem sabe no segundo semestre, eu vim aqui de novo no momento bancário para fazer um balanço do meu mandato e para conversar com os colegas que me elegeram. Obrigada, Bia, pelo convite. Obrigada, Fernanda, foi uma honra. Obrigada, Diego, que no bloco anterior participou com a gente e toda a equipe que me convidou aí para estar aqui no Momento Bancário. Obrigada, Kelly. Foi muito boa essa conversa. Obrigada a todos aí que nos assistiram. Então, tem as redes sociais da Kelly, tem as redes sociais do sindicato. Conversem com a gente, porque é isso. O sindicato é uma construção coletiva, o CAREF é uma construção coletiva e todos nós juntos vamos construir um banco e um país melhor. Obrigada, gente.